Gente, hoje eu tenho uma palavra e meio que eu vou dar continuidade para desde o último sermão que eu trouxe. Vai linkar muita coisa. Se você não estava aqui no último sermão, eu não vou trazer um resumo do último sermão. Se você quiser assistir, vai lá no YouTube. Então você vai acompanhar lá. Amém? Sem demoras, queria que você abrisse comigo em João capítulo 17, versículo 6. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu iPad, no seu papiro, no seu rolo, no seu pergaminho, ou simplesmente você pode acompanhar aqui no projetor. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. A gente vai discorrer um pouco sobre esse princípio que rege esse momento em que Jesus está fazendo essa oração. Em João capítulo 17 a gente vê a famosa oração sacerdotal, a oração de entrega de Jesus. Antes de Jesus ser levado até a cruz, antes dele se entregar e cumprir o chamado total que Deus, o Pai, enviou para ele, ele faz essa oração, a oração sacerdotal de Jesus, ok? E no meio da oração ele meio que dá ele dá uma prestação de contas com Deus. Então a gente vai girar em torno disso, ok? Jesus instituiu a igreja. Ele foi aquele que deu o pontapé para a igreja física, ok? Propriamente dita. E a igreja é um organismo espiritual sobre a terra. Amém? Amém ou não amém? Amém. A igreja é espiritual ou não? Amém. O que é que vocês fazem aqui lutando com armas espirituais? Meu Deus, vejo pessoas vibrando, levantando as mãos como se estivessem empunhando uma espada mesmo, no físico levantando as mãos e parecendo um bocado de louco, mas no reino espiritual são vários reis e rainhas lutando para expandir o reino do nosso Pai. Então a igreja, ela é um organismo espiritual sobre a terra, amém? Mas a pergunta é, existe diferença entre o espiritual e o físico? Existe diferença entre o espiritual e o material? Eu não sei se você chegou para pensar sobre isso, mas eu sou cristão, cristão desde 2004, mas nasci no lar evangélico, ia para a igreja, e a minha mentalidade ela foi formada demais por aquilo que a igreja geralmente prega. A igreja ela está somente interessada em assuntos espirituais. Glória a Deus que o quadro dessa verdade está mudando, gradativamente está mudando. Mas ainda existem muitas pessoas que pensam que a igreja ela está apenas ocupada nos assuntos espirituais, que nós somos apenas aquele povo que se preocupa de subir o monte, de orar e pronto. Não é que orar não tenha o seu explosivo efeito. A oração pode muito ter seus efeitos, é bíblico, está na Bíblia, ok? A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Mas a minha pergunta é, existe a diferença entre o espiritual e o material? No decorrer da mensagem, a gente vai tirar algumas conclusões com relação a esse questionamento, amém? Primeiramente eu quero começar falando para vocês sobre a mentalidade errada da igreja, do que é igreja. Como eu havia falado há pouco tempo, a igreja ela foi ensinada por muito tempo que ela foi apenas destinada a se preocupar com os assuntos espirituais, ok? Coloca aí aspas nos espirituais. Aquele grupo de pessoas que eles somente vão saber da Bíblia. E na Bíblia está apenas coisas correlacionadas à salvação do homem, ao amor de Deus e nada mais. Mas nós sabemos que não é bem por aí. Nós não sabemos que a Bíblia ela não apenas nos ensina sobre como orar, sobre o amor de Deus, mas infelizmente no decorrer da trajetória foram colocadas várias
várias escamas nos olhos de muitos irmãos, de muitos fiéis. E os irmãos, eles perderam a noção do que realmente a igreja é. Eu fico sinceramente pensando assim, poxa, será que Jesus, ele saiu nessa missão que o Pai incumbiu, e ele veio apenas ensinar sobre o amor dele? Não, gente, entenda, quando eu falo só ensinar, é que eu não quero que apenas pare nesse ensinamento. Jesus, ele não vem apenas ensinar sobre o seu amor ele permeia todas as áreas de nossas vidas. Mas ele não veio apenas ensinar sobre isso. E o problema é que nós focamos apenas nas missões, no amor, e a gente esqueceu de tantas outras coisas. A gente esqueceu de formar políticos segundo o coração de Deus. A gente esqueceu de formar arquitetos e engenheiros segundo o coração de Deus. Mas glória a Deus que eu tenho visto pessoas que têm se levantado com o coração queimando e têm se disposto a ser usado pelo Senhor naquilo que eles estão empreendendo, naquilo que o coração deles sentem desejo. Por muito tempo foi meio que criminalizado no meio dos cristãos o fato de alguém almejar uma vida profissional. Não, irmão, você não pode almejar a vida profissional. Sabe por quê? Porque tem vários africanos que precisam de missionários. Então abandona a tua faculdade, abandona aquilo que você está fazendo. Eu não estou falando, entenda-me, pelo amor de Deus, eu tenho que explicar, me entenda. Não estou falando também contra de pessoas que têm esse chamado, pelo contrário, são pessoas que têm um coração em chamas mesmo, para abdicar a mão de sua vida, abdicar a mão talvez de uma carreira profissional e servir ao Senhor. Mas infelizmente o problema na mentalidade da igreja é que eles fizeram uma evacuação, tiraram os futuros cristãos promissores como cabeças de governos em todos os setores da sociedade, para colocar eles como missionários. Eu não vou falar meros missionários, porque, meu irmão, coroa seja dada assim, com total mérito aos missionários que abrem mão de suas famílias, de suas vidas, para ir até mesmo para um campo, para um país que o evangelho é perseguido, até sofrer no meio da sua missão. Mas o problema da igreja, e eu acredito que esse problema está acenado, essa mentalidade errada, que gerou uma falta de identidade, que gerou uma vida desnorteada. Os cristãos, eles por muito tempo, eles não sabiam o que fazer. Eu não sei qual é a vocação da minha vida, eu não sei para onde vou, porque, gente, pensa só, por exemplo, eu fui prova disso. Quando eu era adolescente, eu me vi um dia, Senhor, eu não quero ir trabalhar, porque eu queria gastar a minha vida pregando, eu queria gastar a minha vida, beleza, era um sentimento sincero. Mas se todos forem assim, poxa, se todos desejarem pregar e ninguém mais se ocupar em ser um médico, um farmacêutico, se ninguém mais se ocupar em desejar ser um advogado, ser um empreendedor, se ninguém mais se ocupar, não, Senhor, eu quero fazer isso. E na minha cabeça girava apenas assim, essa verdade: eu só vou funcionar para Deus se de fato eu estiver à frente de um grupo de discipulados, se eu for um missionário, se eu estiver orando 1/3 do meu dia. Não que essas coisas estejam erradas, mas essas coisas são para pessoas que têm um chamado para elas. Eu acredito que o pastor até falou sobre, ele deu uma síntese aqui sobre escatologia. E no reino vindouro, a correção aqui, tá, gente? Eu vou logo liberar para vocês a correção dessa mentalidade. No reino vindouro, Jesus vai vir e ele vai instalar o seu reino. E ele vai querer contar com pessoas que, imagina só, Jesus tendo que ter um plano. E ele vai chamar quem para executar esse plano? Ok? Então a pergunta é: será que nós vamos para o céu
esse céu espiritual, esse céu que é longe desse plano material, ou será que o céu vai vir para a terra? Se a gente for estudar, Deus ele tem um plano, ok? E no plano de Deus nós entendemos que não é o físico que se vai, mas é o céu que vem. Então a pergunta é: será que nós vamos para o céu ou o céu vai vir para a terra? Se a gente for olhar no plano de Deus, a gente vê que Deus ele ensina na oração do Pai Nosso que venha o teu reino e não se vá, tá entendendo? Nós vemos que Deus ele traçou um plano. Quero chegar agora no meu segundo tópico. O plano de Deus é uma casa. Vamos parar e ver aqui o plano de Deus que ele... E eu vou provar para você que o plano dele está estampado na primeira sentença da Bíblia, ok? Como a Bíblia aqui é feita, ok? De Gênesis e Apocalipse, no livro da sementeira, Gênesis. Então, na primeira sentença nós vemos desde já o plano de Deus. A primeira palavra que Deus fala... E a Bíblia, entendamos o Velho Testamento foi escrito em hebraico, ok? Então existe muito significado nisso, não foi à toa. A primeira palavra é no princípio, que no hebraico é Bereshit. E o primeiro, a gente pode dizer na nossa mente em português é um B, ok? Mas no alfabeto, Aleph Beit, é a letra Beit. E a letra Beit, ela tem um pictograma, ela significa uma figura. E a letra B, que é a primeira letra, que começa lá no primeiro livro, revela o que Deus ele vai fazer. A letra Beit, ela tem o significado de uma casa. Nossa, beleza, casa, moradia, tranquilo. Mas no significado hebraico, casa significa local onde o Pai governa. Em Jesus, todas as nações da terra foram abençoadas, ok? Porque através do seu sangue derramado, eu e você nos tornamos ok? Então, no início da Bíblia, nós vemos que Deus ele começa com uma casa, e casa é o local onde o Pai governa. Então, o Pai ele governa, ele não governa só sobre ele mesmo, ele governa sobre a sua família, numa extensão grande de filhos, ok? Vou chegar lá com vocês. Então, o plano de Deus é isso. O plano de Deus está revelado no primeiro livro, na primeira sentença, na primeira letra, de fazer uma casa. Eu fiquei pensando assim: Deus, mas por que você não colocou outra letra que significa tua glória e tal? Não, é porque eu quero falar para os homens qual é o meu real plano. E o meu real plano é fazer uma casa. Ou seja, Deus, a partir dele, ele vai governar sobre os seus filhos, e os seus filhos governarão sobre tudo aquilo que ele criou. Ai meu Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala o seguinte. O apóstolo Paulo diz que ele faz até um questionamento, né? Ele diz assim: vocês acham que é verdade que vocês serão herdeiros do mundo? E ali está muito pobre mundo, porque o português empobreceu demais. Eu falei isso aqui na Casa Amarela, quando lá na Iparana. Mas o mundo que está escrito ali, se eu não me engano, é Romanos 4, versículo 12. Perdão, Romanos 4, versículo 12, se eu não me engano. E ele fala sobre nós sermos herdeiros do mundo. Só que esse mundo aí, na tradução do grego, significa cosmos, universo. Meu Deus. Vamos lá, vocês vão chegar lá. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que Deus, ele tem esse plano, ok? E que Deus, ele não vai te chamar apenas para você ser governador sobre o seu umbigo, sobre a sua casa. Deus tem um plano de povoar todo o universo. Você sabe o que é o universo?
São vários planetas. Dentro de planetas existem continentes, países, cidades, estruturas, pessoas, comércio, economia, política. E eu quero dizer para você que Deus, Ele chamou você para você ser um herdeiro do mundo, do universo inteiro. Eu acho que tem que gritar, né? Para entrar um pouquinho na mente. Aí você olha para mim assim: meu Deus, Jacaúna, mas isso, pastor, isso é muito para minha mente. Bem, promessa de Deus, está na Bíblia. É verdade que vocês serão herdeiros do mundo. Eu estou dentro, Deus. Eu vou ser, sim, herdeiro do mundo. Pode contar comigo, Senhor. Que trabalho é comigo mesmo. Não tem tempo ruim não, meu irmão. Quer me mandar lá para outro planeta, lá não sei aonde, eu vou. Porque lá eu vou exercer sim governo. Porque o Senhor me chamou para me governar. E é isso que eu quero dizer para vocês. O plano de Deus é uma casa. E você vê em toda a Bíblia o panorama do que Deus está querendo fazer, que é instalar o seu reino na terra. Falei aqui da oração do Pai Nosso, a afirmação de Paulo em Efésios capítulo 1 versículo 10, na qual ele diz que o propósito dele em Cristo é de fazer convergir, não divergir, convergir. Tomar o mesmo caminho, tomar o mesmo rumo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas que estão no céu e na terra. Então a igreja não tem o foco de ser uma nuvem, uma purpurina. Oh rapaz, morri, sumi, vou para o céu de luz. Está entendendo? Não. O propósito dele é de fazer convergir, ou seja, céu e terra ser a mesma coisa. Céu e terra ser a mesma coisa. Então Deus, Ele afirmou isso, e é do prazer do Senhor fazer isso, porque lá em Colossenses capítulo 1, Paulo também vai dizer aos Colossenses que através do sangue da reconciliação de Jesus que foi derramado, Ele reconciliou céus e terra. Então é projeto de Deus que céus e terra sejam um só. Amém? Apocalipse 21, do 1 ao 3 e 22 ao 20 também fala sobre novos céus e nova terra. Então, ou seja, o reino do nosso Senhor, Ele vai vir e Ele vai ser instalado aqui nessa terra. E o seu reinado, eu quero que você entenda um pouco sobre reinado. Reinado, existe as suas diferenças nos seus setores. Um rei, ele não reina sozinho sobre si mesmo. Ele vai reinar sobre uma sociedade. Ele vai reinar decidindo sobre política, sobre economia, sobre sociedade, sobre a cultura. Então dentro do reino de Deus vai haver várias classes, vários setores, e Ele vai precisar de pessoas que ocupem esses setores. E eu quero saber se existem pessoas aqui que estão a fim de serem sócios de Jesus. Existe um plano de Deus também para o homem. Qual é o plano de Deus para o homem? De fazer do homem o seu sócio. Meu Deus, pastor, já está entrando agora no capitalismo. Não, calma. O que é sócio? Senão aquele que compartilha do mesmo negócio, tem participação, tem voz ativa, participa dos lucros. Então a vontade do nosso Pai é com que eu e você, nós participemos do lucro daquilo que Ele está empreendendo fazer sobre a terra. Amém? E Deus, Ele tem um plano. O seu plano é vir com o seu reino, instalar o seu reino sobre essa terra, não por fim da força, porque Ele não é um ditador, ok? Questão de livre-arbítrio. Se você quiser saber mais, faça a escola de escatologia, que eu acredito que o pastor vai dar um tempo especial para o livre-arbítrio. Mas não é isso que não é esse o foco da minha pregação hoje. Então Deus, Ele deseja nos fazer sócio. Quando a Bíblia fala sobre a parábola dos talentos, Jesus está dizendo assim, ó: ei, o reino de Deus é semelhante a um dono de terras, que ele deu talentos para os seus trabalhadores. Então quando Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a isso, eu entendo, meu Deus faz como esse homem está fazendo. Ele coloca bens nas nossas mãos, e quando Ele coloca bem nas nossas mãos, Ele espera que nós façamos o quê? Que nós multipliquemos esses bens, que nós multipliquemos, façamos bom uso desses bens, e não façamos como aquele apenas que guardou com medo do seu Senhor, que foi até punido, e o que ele tinha foi dado para o que tinha mais. Então quando eu entendo que Deus, Ele nos faz sócio, é porque Ele pega aquilo que Ele tem autoridade sobre a terra. Ele diz, a palavra de Deus diz assim: é certo, a terra é minha. Deus falando, a terra é minha. Mas lá em Gênesis capítulo 1 versículo 26, Ele dá a chave da terra nas mãos do homem. O que é isso senão conferindo talentos ao homem? O que é isso senão conferindo responsabilidades ao homem?
Então Deus, ele tem o desejo de ser sócio, ok? Você não é um empregado que é assalariado, que sai, que entra e sai, ok? E você recebe o salário no final do mês e não importa se a empresa vai bem ou mal, o que importa é se o seu salário está na sua conta. Uma das empresas, trazendo aqui um exemplo, uma das empresas que mais cresceu nessa década foi a Walmart. Estou certo na expressão? Walmart? Walmart foi uma das empresas que mais cresceram. E todas as pessoas que trabalharam na Walmart, eles não eram empregados, eles eram sócios. Então eles tinham muito prazer em ir para o trabalho e tal, porque eles tinham parte dos rendimentos da empresa, ok? O que Deus está falando para a gente? Querido, eu quero te dizer que Deus, ele te deu um talento. Não é para você esconder esse seu talento, é para você multiplicar ele. E você também vai usufruir do que o seu talento ele multiplicar. Você vai usufruir daquilo que Deus, ele colocou na sua mão. E Deus, ele não quer apenas te dar e depois tirar que é para Ele, ok? Não, Ele quer que você seja participante. Ele quer pegar na tua mão. Ou seja, é um pai que governa na casa, ok? Mas Ele pega na mão dos seus filhos e Ele diz assim: ei, vem governar comigo. Eu quero dividir o meu governo com você. Eu quero dividir o meu reinado com você. Você entende a proporção onde Deus, ele está querendo te levar? Você entende porque João Batista falou sobre Jesus assim, dizendo que ele trazia a excelência sobre ele? É porque quando João Batista fala que Jesus trazia excelência sobre ele, mais lá na frente eu vejo Paulo dizendo que nós temos que ser imitadores de Jesus. É porque em tudo aquilo que nós empreendamos fazer, é para nós imprimirmos excelência naquilo. Porque lá no reino vindouro, naquilo onde Deus vier, Deus, ele tem um plano, ok? Ele tem uma ideia, ele tem um plano, ele tem um gerente que é o Espírito Santo, ele tem uma força-tarefa. Mas infelizmente a força-tarefa é o que dá mais trabalho para ele, porque somos nós, e às vezes a gente não entende o nosso chamado, e às vezes a gente não entende para onde Deus está indo, e a gente não entende a nossa parte no quebra-cabeça de Deus. Mas hoje eu quero te dizer, meu querido, talvez você não saia aqui dizendo glória a Deus e aleluia, mas eu quero te colocar uma incógnita no seu coração. Será que eu estou dentro do meu chamado? Será que aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu desejo, aquilo que eu estou empenhado em fazer, será que é aquilo que Deus, ele vai me usar na eternidade? Será que é aquilo que Deus, ele vai poder expandir o seu reino sobre essa terra e me usar? Então Deus, ele tem esse plano, ok? E eu coloquei aqui alguns passos de como eu posso me alinhar ao plano de Deus. Primeiro, entendendo o meu propósito. Como eu falei aqui muito na pregação passada, e agora dei uma pincelada algumas vezes, você precisa entender qual é o seu chamado, aquilo que arde o teu coração, aquilo que queima o teu coração. Recentemente eu estava falando com um cara que ele é presidente de uma federação daqui de skate daqui do Ceará. E ele disse assim para mim: cara, ele é evangélico, ok? Só que ele estava meio assim quando eu falei com ele. E ele disse assim para mim: cara, eu sinto que eu estou devendo para Deus, porque eu era líder dentro de uma igreja, eu cuidava de um grupo de pessoas, e eu sinto que eu não estou fazendo muita coisa para Deus. Eu olhei para ele assim: querido, eu quero te dizer, será que Deus realmente queria que você fosse um líder dentro de uma igreja, talvez abençoando 5, 10 pessoas, ou Deus queria que você fosse um presidente de uma federação, de um esporte aqui, e levando muitas pessoas ao seu destino eterno, influenciando muitas pessoas, e alcançando muitas pessoas, e tendo muito mais recursos para levar muitas pessoas aos pés de Cristo, através da excelência da sua presidência sobre esse esporte aqui, tirando a corrupção, sendo exemplo, influência. E aí? Botou a mão na cabeça, realmente... A minha pergunta é: será, irmãos, que você realmente está alinhado ao propósito de Deus? Deus tem um propósito, e esse seu propósito você vai desenvolvê-lo por toda a eternidade. Eu fico pensando, o Adam e o Stefano, se eu não falar o nome dele, ele vai ficar chateado, o Nandinho. Eles estudam arquitetura. Vamos dizer que eles sim,
não se empenhem tanto quanto Deus chamou eles para se empenharem naquilo que eles estão estudando. E quando Jesus vier e Ele olhar, quem serão os capacitados? Quem serão aqueles que Jesus ele vai colocar na mão? Ei, eu preciso de fazer uma obra, um prédio, uma via, sei lá, uma coisa, uma cidade, preciso levantar uma cidade. Gente, isso não está longe, ok? O nosso Deus, Ele é um rei, e o nosso rei, Ele não reina sobre nuvens de gases, ok? O nosso rei, Ele reina sobre coisas, e no seu reinado, ok, na sua extensão de reinado, existem várias coisas. Mais uma vez, estou repetindo para vocês. Então Ele vai precisar de pessoas, dos arquitetos. Quem Ele vai chamar? Quem Ele vai chamar? Será que Ele vai chamar aqueles que não se empenharam totalmente, aqueles que talvez fazendo um projeto, aquele projeto vai ruir depois, porque eles não se empenharam em alguma etapa do seu aprendizado, eles esqueceram de algum cálculo e eles falharam e houve uma catástrofe ali? Não. Deus, Ele chama aqueles que estão trabalhando. Deus, Ele tem prazer no trabalho. Sabe o que vai haver muito lá no reino do Messias? Trabalho. Opa, eu senti só os 3 trabalhadores aqui que gostam de trabalho, meu Deus. Amém. Vai ter muito trabalho, gente. E eu te explico por quê. Porque a palavra de Deus diz que Jesus fala assim: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho com ele. Então não amaldiçoa o teu trabalho não, tá? Se você não gosta do seu trabalho, o trabalho ele vai externar aquilo que você tem dentro de você. Em outra ocasião a gente vai falar um pouco mais de trabalho, mas agora não é a hora de falar. Então Deus, Ele quer que você entenda o seu propósito, a sua identidade. E gente, quero tirar isso da cabeça de muitos aqui. Não é pecado estudar. Não é pecado escolher física ao invés de teologia, ok? Não é pecado você preferir um curso de moda, ok? De estilismo, de educação física, e não preferir um curso de teologia, ok? Deus, talvez você queira mudar por causa de uma pressão que você sente, uma condenação. Não, eu tenho que ser teólogo, não, porque são coisas relacionadas à Bíblia, eu preciso saber, porque Deus ele vai me usar. Não, sem pressão, ok? É melhor você ser um educador físico que vai levar milhares de crianças aos pés de Jesus, do que uma pessoa que vai ficar lendo a palavra e talvez leve apenas 5, 10, 20 pessoas aos pés de Jesus. Eu quero te dizer que Deus, Ele colocou uma chama dentro do teu coração, e essa chama, ela vai ser atraída como um imã para alguma coisa, e aquilo não estranhe, porque aquilo é o teu chamado, é o teu propósito. Deus ele vai te usar, e Deus ele vai te levantar naquilo, e Deus ele vai te fazer brilhar naquilo que você está fazendo, e muitos virão até Jesus pelo seu exemplo naquilo que você está fazendo. Seja você trabalhando com mãos, pés, falando, seja onde for, Deus ele quer que você brilhe, e brilhe na glória dele, e brilhe no poder dele, seja levantado no poder dele, influencie pessoas no poder dele. Sabe de uma coisa? Você está no seu ambiente de trabalho, e às vezes eu digo isso porque por muito tempo eu trabalhei no comércio, e eu pensava que eu tinha que servir Jesus acima de todas as coisas, até mesmo acima de obedecer as obrigações de dentro da empresa a qual eu trabalhava. Ou seja, eu priorizava mais pensando que eu estava fazendo certo, sendo que na verdade eu estava envergonhando o nome de Jesus. Então eu quero te dizer, sabe o que vale mais? Ao invés de você estar no seu emprego lá pregando, você pode pregar, mas faz o teu trabalho com excelência. Chega no teu trabalho cedo, tá entendendo? Olha pro teu patrão e olha assim: meu irmão, esse cara aqui, ele me deu chance de trabalhar e eu sou remunerado por isso. Sabe, eu vejo, em toda esse tempo que eu trabalhei no comércio, eu vi pessoas que receberam cargos, poderes altos. Sabe quais foram? Não foram aqueles que entraram e saíram e reclamavam se o seu salário atrasava. Aqueles que entravam e saíam e reclamavam por causa de atraso de salário, por causa de qualquer outra coisa, por causa de um carão e de um patrão, eles estão na mesma coisa, eles estão do mesmo jeito, no mesmo patamar. Mas aqueles que se esforçaram, estavam juntos, não, eu compro a ideia, vou para cima. Eles poderiam nem ser sócios, mas por causa do coração dele, a Bíblia diz: pelo trabalho diligente de vossas mãos, eu vou te prosperar.
Então Deus, Ele quer te prosperar naquilo que você colocar nas suas mãos. Então, como cristãos, como filhos de Deus, nós não estamos nessa terra apenas, meu irmão, nossa, como é lindo queimar o nosso coração pelo Senhor. E sabe o que eu aconselho a vocês? Não abandonar o fogo de amor pelo Senhor. Esse fogo que queima, que leva você a desejá-lo, a orar, a jejuar, a pregar a palavra, a pregar o seu nome. Eu te chamo não para esquecer essas coisas, mas para aliar a essas coisas a tua excelência naquilo que você faz no seu ambiente de trabalho, aquilo que você faz como um trabalho autônomo, como empreendedor. Eu quero dizer que Deus, Ele vai levantar pessoas, e essas pessoas serão testadas na fidelidade. E essa palavra em específico, Deus me toca agora para dizer para os empreendedores, aqueles que mexem com comércio. Deus, Ele está provando o teu coração para saber se o teu coração é fiel, porque se o teu coração for fiel, Ele vai te elevar, e ninguém vai poder mensurar e contar aquilo e como foi a forma que Deus, Ele te prosperou, porque a vontade do Senhor é olhar para o teu coração fiel e derramar bênçãos sobre você, é olhar para o teu coração fiel e te encher de bênçãos, te encher de bens, amém? Entendeu o meu propósito? Permitir e aceitar provas como forma de crescimento e amadurecimento, ok? Então as provas, os problemas vêm para que você seja treinado, para que você seja amadurecido, você alcance a estatura de varão perfeito. Então os problemas vêm para te treinar, para provar a fidelidade no teu coração, a consistência que a palavra tem dentro de ti. Terceiro ponto, administrar e ter lucros naquilo que Deus me dá. Isso aqui é muito interessante, e eu não vou discorrer sobre todos eles, mas eu vou. Deus, Ele nos dá 5 coisas. Ele nos deu corpo, relacionamentos, consciência, posses e talentos. São 5 coisas, ok? Vamos lá de novo: corpo, relacionamentos, consciência, posses e talentos. Deus, Ele nos conferiu coisas. Deus nos conferiu para administrarmos essas coisas. A espinha dorsal que conduz a boa administração, a administração fiel, ela se dá na capacidade de 3 coisas: de você receber ela, de você conservar e aumentar aquilo que você recebeu, e depois de você passar adiante. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional, não é um Deus que morre com seus propósitos na nossa geração, é um Deus que passa de pai para filho, ok? Malaquias capítulo 4 diz que Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que o nosso Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então é um Deus que passa de pai para filho e assim por diante. O nosso Deus é um Deus geracional. Então são 5 coisas. Talvez, se eu tiver a oportunidade em outra ocasião, sei lá, na próxima semana, eu posso vir estar trazendo para vocês sobre isso aqui, se for me incumbido de tal tarefa. O que eu quero falar com isso? O que eu concluo com isso? Deus, Ele quer vir implantar o seu reino nessa terra. Deus, Ele está afim, e esse é o propósito de Deus, já está escrito. E eu falei aqui algumas formas de como você pode se alinhar a esse propósito de Deus vir e colocar o seu reino de fato aqui. E o meu apelo hoje é para aquelas pessoas que estão com seu coração fervendo. Ei, pastor, eu quero continuar com o meu coração amando Jesus, fervendo por Jesus, mas eu quero ser mais excelente e exprimir. Eu quero revelar Jesus naquilo que eu faço. Se você está comigo aqui, eu quero que você se coloque de pé, e se possível for, você vem aqui na frente, eu quero orar com você.